A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Nesse dia continuaremos estudando a Palavra de Deus e hoje meditaremos em Deuteronômio capítulo 5. Esse capítulo, ele nos lembra acerca dos 10 mandamentos do Senhor. A primeira parte do verso 1 até o verso 21 está trazendo os 10 mandamentos do Senhor. Medite nessa palavra, porque ao conhecermos e obedecermos as leis de Deus, tem promessas para a nossa vida. Promessas que nós viveremos bem, se andarmos segundo os preceitos do Senhor. E em seguida, a partir do verso 22, a gente vem falando do povo que pede a Moisés para receber a lei de Deus. E eu vou ler a partir do verso 22. Amém? Antes eu vou orar, pedir ao Senhor para que Ele esteja aqui. Para que esse estudo, as palavras que saem, da minha boca, venham dele, não de mim. Porque a verdadeira sabedoria só pode vir de Deus. Nós, homens e mulheres, somos falhos, mas Deus, Ele é dono de toda a sabedoria e é Ele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo que nos revela a palavra dEle. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por estarmos na Tua presença, por termos acesso a Ti, Senhor. Te agradeço pela Tua misericórdia e Te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Limpa-nos, Senhor, no sangue de Jesus Cristo. Dá-nos novas vestes. O inimigo tenta assim acusar, assim como ele acusou Josué, estava pronto para acusar Josué, que estava com vestes sujas. Mas o Senhor é quem dá novas vestes. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um que chegou aqui nessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou estar agora lendo a palavra e ao final eu estarei orando por cada um aqui. E diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 5, verso 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. Então está dizendo, olha, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim me deu. Não foi as leis, os 10 mandamentos não são leis de Moisés, são as leis de Deus. Deus escreveu, como diz a palavra dele, e as escreveu em 2 tábuas de pedra e a entregou a Moisés. Foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a vontade perfeita do Senhor, o que Ele quer que nós sigamos, aquilo que Ele nos ensina que é errado, para não andarmos por esse caminho. Então precisamos seguir a lei do Senhor, andar segundo a vontade dEle. Verso 23, e sucedeu que ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Eles tiveram uma experiência tão grande com Deus, que Deus falou daquele monte ardendo em fogo, no meio da escuridão. O céu estava escuro. E Deus falou com grande voz, e eles temeram, e eles entenderam que Deus ali manifestou a glória e a grandeza dele, e que Deus fala com o povo, e que Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Verso 25. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria.
Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Então aqui, eles temeram tanto a ponto de não desejar, não estar mais. Pede a Moisés, Moisés, vá você, né, ouvir a voz do Senhor. Eles temeram de tal maneira que eles tinham medo de, se continuarem ouvindo a voz do Senhor, nós certamente morreremos. Então, por que morreríamos aqui? É o que eles estão perguntando. Verso 26, porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? É uma pergunta. Que ouviu a voz de Deus no meio do fogo, como nós, e ficou vivo. Eu nunca tive essa experiência de ouvir a voz de Deus no meio do fogo. Mas eu tenho um vídeo aqui, ele tem o título Deus visitou o meu quarto. Numa madrugada, eu estava dormindo, e eu tinha vindo de um culto, e nesse culto nós fizemos um clamor lá, eu fui lá na frente para receber uma unção de Deus que estava sendo derramada sobre aquele lugar. E eu creio que eu recebi essa unção. Lá o Espírito Santo me encheu da presença dele. E eu cheguei em casa normalmente, deitei para dormir com a minha família. E ao me deitar, em algum momento da madrugada, eu fui chamada pelo Senhor. E eu acordei e ele começou a falar. Enquanto ele falava, eu fiquei encolhidinha. Eu sabia onde eu não conseguia ver, porque era tão grande o peso da glória do Senhor no meu quarto, que eu não ousei abrir os meus olhos. Eu fiquei com o olho fechado, encolhidinha na cama, mas eu sabia onde estava a presença dele, estava à direita da minha cama. E eu estava buscando ficar atenta à voz dele, porque a voz dele estava em todo o meu quarto, em todo o meu ser. É como se cada célula do meu corpo, e eu fiquei tão concentrada nisso, que era como se cada célula, cada micropartezinha do meu corpo ouvisse a voz de Deus. Eu não sei nem descrever como é isso. É como se literalmente a voz de Deus ecoasse dentro de mim. E também em todo o quarto, era dentro e fora. Ele está dentro de nós. Aqueles que creem e recebem Cristo Jesus, o Senhor passa a habitar dentro de nós verdadeiramente. E eu sentia isso. Eu ouvia a voz dele dentro, mas não dentro no coração, não dentro como um pensamento. Era dentro, por completo. E eu ali, sabe, com o peso da glória, encolhidinha, concentrada naquilo que o Senhor estava dizendo e tentando perceber tudo o que estava acontecendo, porque era um som, a voz dele como um som de muitas águas. Hoje eu entendo esse som de muitas águas, porque era forte, mas ao mesmo tempo era mansa, mas era uma voz forte e era uma voz que falava como se fossem três, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo falando. Eu não sei explicar exatamente, eu não sei nem se eu dei tantos detalhes assim no outro vídeo. Mas essa voz, ela foi se distanciando. E eu fui percebendo o quanto que eu sou falha. Não que Deus venha nos acusar de nada, mas eu fui vendo o quanto eu precisava ser mais cheia da presença dele. E quando essa voz foi se distanciando e eu senti ele se afastando, ele tipo, não indo embora, mas se despedindo, dizendo, olha, tá chegando a hora de eu ir. Sem dizer com palavras, eu senti isso. E aí eu falei com o Senhor. Eu não sei se foi para preservação da minha vida, por causa do peso da glória. E era um fogo, o meu corpo queimava. Eu não sei se eu falei isso na parte, mas o meu corpo, ele por dentro, ele estava muito quente, ele queimava. O meu coração, é como se o meu coração, ele estivesse assim, dentro dele houvesse um fogo queimando. E o corpo todo quente, eu sentindo essa presença. E eu não queria sair da presença, eu não queria que o Senhor saísse do meu quarto, mas eu sentia a presença saindo. Hoje eu entendo eu creio que era para preservar a minha vida. Só que eu vi, porque nós somos pecadores, nós somos falhos.
Mesmo tendo Cristo Jesus, Ele nos purifica e nos lava. Mas às vezes caímos em algum ponto, então precisamos chamar pela presença de Jesus e pedir: Senhor, confessar o nosso pecado. Isso é muito importante. É intimidade diária, todos os dias. Se cairmos em algum ponto, vá para Deus, sabe? A vergonha afasta você de Deus, mas o arrependimento, você confessa ao Senhor, você diz: Senhor, eu caí nesse ponto, me ajuda, eu não quero mais pecar, me fortalece na tua presença. E o Senhor vem e Ele remove sim o seu pecado e lança no mais profundo mar do esquecimento. Então, ali eu senti um cuidado de Deus preservando a minha vida, mas eu não queria que Ele fosse embora. Ali para mim, hoje eu percebo que ali para mim o que eu mais ansiava, eu tenho filhos, mas o que eu mais ansiava era a presença do meu Deus. Se eu pudesse passar o resto da minha vida ao lado dele, por isso eu digo, a eternidade com Deus, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque a presença dele nos basta. A presença dele, aleluia. Glória, glória, glórias a ti, Senhor. A presença dele nos basta. E eu desejava mais. E eu pedi: Senhor, eu preciso ser cheia. Eu preciso ser cheia, cheia da presença dele. É o desejo do meu coração. E é o desejo que eu tenho para cada um. Que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E ali realmente, quando eu falei eu preciso ser cheia, a voz que falava com o som de muitas águas, né? A presença dele ali, daquela forma, se foi. Mas uma voz no quarto me deu, não era mais, né, a mesma. Eu creio que agora possivelmente era um anjo de Deus, e ele falou comigo e me deu uma orientação. E naquela noite eu fui levada a um lugar, o meu espírito foi levado a um lugar, mas isso é um testemunho para outro momento, amém? Foi muita coisa que aconteceu naquela noite. Não foi por merecer, foi a graça de Deus. Foi porque Ele tinha algo para me falar. E assim como Ele tinha algo para entregar, para falar com o povo, e o povo temeu. E o povo falou: olha, quem já ouviu a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo como nós, e ficou vivo? Sim, há a possibilidade de ficar vivo, né? Mas o Senhor, Ele sabe até onde nós podemos aguentar. É o peso da glória, a presença dEle. Ele sabe como falar conosco. Ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente. Amém? Verso 27. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o faremos. O povo falando com Moisés. Moisés, chega-te tu, e ouve o que Deus quer dizer. E nós ouviremos a você, e assim faremos. Tem um louvor que eu gosto muito que diz, né, eu não lembro exatamente o louvor, mas ele fala, né, para que a gente possa subir, para poder subir ao monte, para ouvir Deus falar. Né? Não pedir a outros que vá ao nosso lugar, né? Não pedir a Moisés que vá ouvir a voz de Deus, mas que possamos nós ouvir a voz do Senhor. A que Deus permitiria todo o povo ouvir, assim como permitiu, mas o medo, o temor fala: não, vai você, porque nós certamente morreríamos. Deus sabe até onde suportamos. Quando eu era criança, eu fui visitada também pelo Senhor no meu quarto. E nessa noite eu fui visitada em sonho. Na verdade, eu não sei se foi sonho, o que foi, porque exatamente como eu estava no sonho foi como eu acordei no meu quarto. Então, as coisas, para mim, se confundiram. Eu tinha em torno de 7, 8 anos de idade,
E o Senhor visitou meu quarto. E eu tinha algumas visões já novinha. E eu não entendia. Eu não tinha quem perguntar. Mas o Senhor ouviu o meu clamor. Um dia eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero mais ver. Não me deixa ver. Eu não consigo suportar. Eu era pequena, eu fiz essa oração. Será que eu fiz a oração certa? Eu não sei. Deus sabe o que a gente pode suportar. Então, quando eu amadureci um pouco mais e cresci, eu comecei a pedir, Senhor, deixa eu ver aquilo que o Senhor quer que eu veja. Porque eu tinha medo na infância do que Deus poderia mostrar. Eu tinha medo de não suportar, de ver algo. Eu tive revelações quando criança do tempo do fim. E tanto coisa boa quanto coisa ruim. Eu já vi quando criança, Jesus Cristo voltar nas nuvens. Aleluia. E como eu me alegrei de ver o Senhor voltando nas nuvens para buscar o povo dele. Mas eu também vi quando criança, quando veio a grande tribulação, e o inimigo zombava daqueles que estavam aqui, aqueles que clamavam a Deus, aqueles que clamavam ao Senhor, mas não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Porque foram aqueles que conheceram a palavra, mas não caminharam com Deus. Ouviram a palavra e achavam que estavam fazendo o que é certo, seguindo a voz de Deus, mas eles verdadeiramente não estavam com Deus. E houve aquele susto, e o inimigo zombou. Então, irmãos, você precisa pedir ao Senhor, Senhor, revela o que o Senhor quer revelar. Não tenha medo, porque Deus não deixará que nem algo que Ele mostre te tome. Você pode até desfalecer, né? Tirar as forças. A gente vê alguns profetas que, ao ter avisos do Senhor, perdem as forças por ver o peso daquilo que foi mostrado. Né? Eles colocam o rosto no chão e se dobram diante de Deus, se prostram diante do Senhor. Mas o Senhor sabe o que nós podemos suportar. Hoje eu entendo e eu peço, Senhor, mostra tudo aquilo que o Senhor quer revelar. Né? E tudo que Deus quer revelar não é para nós, não é para nossa edificação, mas é para a honra e glória do nome dEle, é para a edificação da igreja, é para que haja arrependimento quando é uma palavra de correção, é para o outro, é para serviço. Tudo que Deus nos revela é para serviço, que possamos servir ao próximo. Como Deus nos chama, e está aqui nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar também ao próximo. Aqui o amar ao próximo não está aqui, a gente vê lá no Novo Testamento, mas depois de que fala do amor ao Senhor e a separação para Deus, vem falando dos mandamentos, que é aquele para que você não venha ferir o seu próximo. Então é verdadeiramente amar o seu próximo, servir ao seu próximo, fazer o melhor. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, na verdade eu sei, né? É a vontade de Deus, Deus conduz o estudo. Eu fugi um pouco da palavra daqui, só um pouquinho, mas para falar que Deus, Ele se manifesta e Deus quer falar contigo. E Ele manda dizer, tira todo medo do teu coração. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Deseje ouvir a minha voz, porque eu quero falar contigo, eu quero me manifestar a ti. Mas você precisa abrir o coração. Você precisa perder o medo. Amém? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Você pode pedir.
pedir por dons espirituais, e a palavra de Deus nos ensina. Peça os dons espirituais, clame, busque pelos dons espirituais. A palavra de Deus nos ensina para buscarmos ao Senhor e Ele se achegará a nós. Então precisa partir de você, vá buscar, clame. Quando eu nunca tinha ouvido a voz audível do Senhor antes desse acontecimento, né? E teve um dia que Deus me revelou, eu tive uma visão aberta em que eu ouvia e era muito real. Era o quarto da minha mãe e não era mais o quarto da minha mãe, eu podia ouvir e ver as coisas. Mas eu vi o espiritual, o que estava sendo tramado, o que estava acontecendo no espiritual. Eu ouvi as vozes e eu ouvi o inimigo, o que o inimigo estava dizendo. Deus me revelou. Mas dá para ouvir o inimigo? Se Deus quiser revelar, Ele vai revelar os planos do inimigo, para que você entre em intercessão. Então Deus me revelou ali. E eu comecei a conversar com Deus. Poxa, Senhor, poxa, Pai, eu quero tanto ouvir a sua voz audível, eu ainda não tinha ouvido. E eu ouvi o inimigo falar, eu ouvi a voz dele rugir, bramar com forte voz. E uma voz pesada, uma voz amarga, uma voz com ódio. E eu falei assim, eu desejo ouvir a sua voz, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu falei assim, eu entendo, tudo bem, mas eu preciso ouvir a sua voz. E eu comecei a clamar. Não foi de imediato, mas meses depois, o Senhor falou comigo. E por que eu falei isso? Por que eu tô falando de tudo isso? É para que você compreenda que você precisa pedir. Peça para o Senhor se manifestar a você. Peça para que Ele fale contigo. O Senhor falou comigo, Ele me permitiu ouvir a voz dEle. Não foi exatamente, né, como eu queria, o que eu queria ouvir, mas era o que Ele tinha para me falar. E era uma direção que eu precisava seguir. Era uma direção totalmente contrária ao que eu queria, porque eu queria seguir por um caminho. E quando ele ouvia a voz dele, ele falou comigo audivelmente, ele falou o caminho que eu tinha que seguir, e não era o caminho que eu tinha escolhido. Então, vamos ouvir a voz de Deus quando clamamos? Sim, mas vamos ouvir aquilo que Ele quer nos falar. Amém? Medite nesse capítulo, Deuteronômio, capítulo 5. Medite nele, busque seguir a vontade de Deus. Eu vou ler só mais 3 versículos para encerrar. E busque também ouvir a voz dele, clamar por ele. Para encerrar, né, o neném acordou e diz assim, versículo 32. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Faça tudo conforme Deus ordenou. Não desvie, não se decline nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais. E bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. É uma direção que Deus dá. Ande segundo os meus caminhos, segundo os meus mandados, para que vivais e para que bem vos suceda. É isso, que o Senhor fale mais aos nossos corações. Vamos orar? Se você quiser, coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, o Senhor me conduziu a falar tudo o que eu falei. Que cada um possa entender que o Senhor quer se revelar, que o Senhor quer ter intimidade. O véu foi rasgado e por meio do Teu Filho amado, Jesus Cristo, podemos chegar à Tua presença, Senhor.
podemos ter parte contigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos em Ti e o Senhor está em nós. E eu te dou graças. E eu clamo, Senhor, para que o Senhor encha o coração de cada um com fome e sede da Tua presença. Fome e sede de justiça, fome e sede de obedecer os Teus preceitos, as Tuas leis. Em nome de Jesus Cristo. Fala aos corações, Senhor. Fala aos corações. E que ao encerrar essa transmissão, o Senhor possa mover o coração dos teus filhos a correr para a tua presença, a correr para o lugar secreto, a desejar conhecer mais o Senhor, ter intimidade e ter experiências com o Senhor. Porque isso não é algo que foi separado só para alguns. O Espírito Santo de Deus foi derramado lá atrás, quando Jesus se entregou. O véu foi rasgado e o Espírito Santo foi derramado sobre os seus. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. E eu te peço, Senhor, que possa ser derramado como chuva sobre toda a terra o teu Espírito Santo. Encha, Senhor, encha-nos, Senhor, da tua presença. Que possamos nos voltar para ti com o coração quebrantado e arrependido e buscar a tua face e fazer conforme a tua vontade tudo o que o Senhor tem nos chamado a fazer. Te peço por aqueles que chegaram aqui com alguma enfermidade, há poder no teu santo nome. E a tua palavra diz que pelo teu nome, enfermos são curados. Endemoniados, sai demônio deles. Não podem permanecer, são libertos no nome de Jesus. E o Senhor salva. E eu clamo hoje por salvação, por cura e libertação no nome santo de Jesus Cristo. Que agora a libertação, a cura e a salvação entre na tua vida e na vida da tua família, na tua casa. A luz de Jesus entre na tua casa. Que você possa abrir a tua boca e chamar pela presença do Senhor Jesus. Chame comigo, Senhor Jesus Cristo. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha casa. Coloca tudo no lugar, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Nos transforma. E salva-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nossa, a câmera virou. A criança virou a câmera. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tchau. Fiquem na paz de Cristo. Que o Senhor os abençoe. Tchau.